A paz do Senhor, é com alegria que chegamos à lição número 4 desse trimestre, a iluminação espiritual do crente. Se é a primeira vez que você está aqui, eu sou Janaína Botti, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São José dos Campos. E, se possível, pegue sua Bíblia e nos acompanhe nessa aula. Eu não pretendo esgotar o assunto, mas trazer alguns breves comentários de forma a facilitar o entendimento desse tão importante assunto. O textual está em Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nessa lição, então, nós vamos observar, vamos entender a grande necessidade que temos de iluminação espiritual para entender melhor as coisas de Deus, as coisas espirituais. A Bíblia nos apresenta 3 tipos de homens, né? Os espirituais, os normais e os carnais. Os carnais, nós vemos sobre esse tipo de homem em Gálatas 5, do 16 ao 21, quando o apóstolo fala sobre as obras da carne. E os homens espirituais e os normais, está em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, há uma necessidade de entendermos as coisas espiritualmente, de buscarmos o entendimento espiritual das coisas de Deus. Uma coisa é entendermos a parte teórica, uma coisa é termos conhecimento acumulado da Bíblia. Coisa bem diferente é recebermos iluminação espiritual para entendermos melhor a palavra de Deus. E não basta eu ter esse conhecimento teórico da Bíblia, mas eu tenho também que ter a aplicação prática de oração. Eu tenho que orar e buscar em oração essa iluminação espiritual. Bom, a nossa leitura em classe está em Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Eu não vou ler aqui para não tomar tanto tempo, mas esses breves versículos, eles nada mais são do que uma oração do apóstolo Paulo. Como eu já falei, é preciso ter o conhecimento teórico, vamos dizer assim, da Bíblia, aliado à oração, para então recebermos iluminação espiritual. E Paulo é um exemplo excelente de oração, né? Um homem que realmente orava. Esses versículos do capítulo 1, que compõem a leitura bíblica em classe dessa lição, nos apresentam um bom exemplo de oração. Oração que o apóstolo Paulo fez, e aí nós vamos estudar um pouquinho sobre ela na lição de hoje. Vamos destrinchar um pouquinho aqui, né? Os versículos 15 e 16, eles são ações de graça. Então, Paulo começa ali dando ações de graça, falando de gratidão. E sabemos que gratidão é o que move o coração de Deus. A murmuração, que é o contrário, faz retardar as bênçãos de Deus na nossa vida. É só vermos, lermos lá em Números 14, que o povo de Deus, o povo hebreu no deserto, poderia ter feito todo aquele trajeto em 40 dias, mas ficou ali 40 anos andando em círculos por conta de murmuração. Então vamos aprender com o apóstolo Paulo, vamos aprender com o povo hebreu lá em Números sobre gratidão, a necessidade que temos de sermos gratos a Deus. E aqui Paulo então fala, no versículo 16 mais especificamente, não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, dando graças a Deus durante todo o tempo. Isso também nós vemos na 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Deus nos quer agradecendo e louvando em todas as coisas, em todos os momentos. E é interessante que o versículo fala em tudo dai graças em si. Em tudo tem a ver com circunstâncias,
com momentos e não com coisas. Temos sim também que dar graças pelas coisas que temos, que recebemos. Mas o que o versículo nos fala é sobre circunstâncias. Dar graças a Deus em todos os momentos. Lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus e atendem o seu chamado. Todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem. Deus pega algo difícil, uma crise, uma dificuldade, uma dor, uma perda e transforma em bem. Ou seja, transforma em lição, em experiência. E aprendemos com as experiências a sermos perseverantes. Primeiro tópico da lição nos fala, então, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Eu já falei sobre a questão da gratidão, que é o primeiro item, ação de graças e intercessão. Então, o apóstolo Paulo intercede, pedindo pelos efésios, né? Intercede a Deus, pedindo que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Não é uma nova revelação, mas é a revelação da palavra de Deus. É um entendimento. É aquilo que nós oramos, Senhor, abra minha mente, me dá entendimento sobre essa palavra. É uma revelação da revelação já escrita. Uma revelação é um entendimento espiritual da palavra de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós, mas é preciso vivermos de forma santa e irrepreensível para então sabermos, né, tomarmos ciência desse plano que Deus tem para nós. E Paulo, quando fez essa oração pedindo esse espírito de sabedoria e revelação para os efésios, ele estava ciente de quão maravilhoso é o evangelho, mas ele também tinha ciência de que pela nossa limitação, pela limitação do ser humano, é impossível entender e perceber a grandeza das boas novas e do que é ensinado por Deus. Então, ele roga, ele intercede para que os crentes recebam essa capacidade de compreender, através do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Em seguida, então, no versículo 18, ele roga para que nós saibamos, para que os crentes saibam a esperança da sua vocação e as riquezas da glória de sua herança. E aí, a revista, então, nos apresenta 3 aspectos dessa esperança, né, desse entendimento da esperança da vocação. O primeiro, que Deus chamou as pessoas no passado e nós estamos inclusos nesse chamado. Então, é 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Estudamos isso também já na lição passada, que fala sobre eleição e predestinação. O vídeo também está disponível aqui no canal, caso você não tenha assistido. E o segundo aspecto, então, a chamada abrange serviço e santificação no tempo presente. Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para nós atendermos essa vocação, esse serviço, essa santificação no tempo presente, nós precisamos estar no processo de santificação, vivendo esse processo de santificação. E o terceiro aspecto, então, é a participação gloriosa no futuro. Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, uma santa e irrepreensível. Então nós precisamos viver no tempo presente uma vida santa e irrepreensível para atender esse chamado de serviço, de santificação, para então no futuro nos apresentarmos como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, santa e irrepreensível.
Nessa oração intercessória que Paulo faz, aqui nos versículos do 17 ao 19, ele intercede para que os crentes, os efésios convertidos, entendessem as riquezas da glória da sua herança. Paulo sabia que se os crentes entendessem essa riqueza da glória, né, do que temos como herança, se realmente entendêssemos essa herança, a vida seria totalmente diferente. Buscaríamos muito mais santificação, buscaríamos muito mais adorar a Deus e servir a Deus. Buscaríamos muito mais a nos afastar do mundo e nos aproximar de Deus do que qualquer outra coisa. Quando entendemos isso, a nossa perspectiva muda, o nosso dia a dia muda, o nosso comportamento muda, tudo muda. Quando entendemos as riquezas da glória da sua herança. Essa herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, que a gente viu lá no início do trimestre, lá na lição 2, né? Que bênçãos, que são isso, essas riquezas, né? Essas maravilhosas bênçãos espirituais, né? Perdão dos nossos pecados, adoção de filhos, bênçãos que são desfrutadas no porvir. Remissão no sangue de Jesus. Hoje, né? Depois de aceitarmos a Jesus, temos acesso à palavra de Deus. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. Temos a garantia do cumprimento dessa promessa. São muitas bênçãos. Se tivermos consciência disso, a nossa vida fica diferente. Nossa prática de vida fica diferente. As bênçãos para o porvir, né? A eternidade com Deus. Vermos Deus face a face. Em 1 Coríntios 13:12 nós lemos: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, falando de bênção do porvir, bênção futura, de ver Deus face a face na eternidade. Nesse primeiro tópico, então, Paulo alia, né, louvor com oração e adoração com intercessão. E nos mostra como orar dessa forma, como buscar iluminação espiritual, fazendo uso disso. Louvor e oração, adoração e intercessão. Orando por nós, mas não esquecendo de interceder pelos outros. Louvando a Deus, mas também adorando a Deus. No tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Aqui Paulo faz uso de uma redundância de termos e palavras para dar mais vigor, para dar mais força para aquilo que está sendo dito, que é o atributo de Deus, onipotência. A partir então do versículo 19, Paulo começa a exaltar a onipotência de Deus. Ele começa, e qual a sobreexcelente grandeza. O que significa então? Sobreexcelente é algo extraordinário, supremo. Grandeza está falando de magnitude, de muito grande, exageradamente grande. E poder, que tem a ver com potência. Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui com sobreexcelente grandeza? Estava falando de potência, de um poder que opera feitos miraculosos com força sobrenatural. E esses feitos miraculosos só são operados em favor daqueles que creem. Então não é de qualquer um, é preciso crer para ser alcançado com esse tão grande poder de Deus, com esse seu atributo, né, essa onipotência. Lá no Salmo 62:11, nós lemos que Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Todo o poder na terra e nos céus é de Deus, pertence a Deus. E o apóstolo dá, então, 3 exemplos do poder de Deus, aqui na sua oração mesmo, né? Ele fala sobre a ressurreição de Cristo. O segundo exemplo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. E a elevação acima de todo o domínio. Está aqui nos versículos 21 e 22.
né? E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja. Então, colocando Jesus ali, elevando Jesus, né, acima de todo domínio. No terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, nesse tópico, nós temos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam o tamanho, a grandiosidade do poder de Deus e que também está disponível a nós. E a partir do versículo 20, né, de Efésios 1, nós encontramos então esses 3 aspectos que até já citei, que faz parte do finalzinho do tópico 2, que é a ressurreição de Cristo. Cristo, as primícias dos que dormem. Cristo, ao ressurgir, né, ao ressuscitar, foi feita a primícia dos que dormem. E ele sendo a primícia, ele ressuscitando primeiro, ele nos garantiu de que quem estiver morto, quando ele voltar, vai ressuscitar primeiro. Então, 1 Coríntios 15, inclusive se puder, leia 1 Coríntios 15 todo, né? Um capítulo grande, mas que fala sobre a base da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Mas vamos ler aqui especificamente do 20 em diante, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Sabemos que depois dos que estão dormindo ressuscitarem, então subirão os que estão aqui ainda. Lemos sobre isso em 1 Tessalonicenses 4, do 14 em diante. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o versículo 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então aí, Cristo, as primícias dos que dormem, a garantia de que serão ressuscitados, indicando o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal, conforme Filipenses 2:9, Colossenses 2:15, versículos citados aqui na lição. Então, o comentarista aqui falando, né, que tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Aquele poder que está sobre todas as coisas, em todos os lugares, em todas as situações. E por fim, Cristo exaltado sobremaneira. Então, Deus fez Cristo cabeça da igreja. Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós lemos sobre isso lá em Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma promessa de Jesus, uma promessa de Deus, que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E para encerrar esses breves comentários dessa lição, eu quero ler Efésios 5:8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós estávamos no mundo, na posição de pecador. Deus nos tirou de lá. Nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus nos colocou numa posição de santos, de filhos por adoção, filhos da luz. O versículo nos fala que em outro tempo nós estávamos nas trevas, mas agora nós estamos na luz do Senhor. Então nós temos que andar como filhos da luz, buscar iluminação espiritual para entendermos a revelação, a palavra de Deus de forma plena, de forma completa. E aí aprendemos com Paulo a ter essa adoração
contínua ao eterno Deus. Precisamos entender as dádivas da salvação e perceber o quanto que Deus já fez por nós e continua fazendo. Quando entendermos essas dádivas, quando entendermos essas tão grandes bênçãos que Ele nos tem dado, o nosso comportamento, o nosso viver e a nossa adoração a Deus mudam por completo. E é isso que eu desejo com esses comentários hoje, nos trazer essa consciência de tão gloriosas bênçãos que Deus nos tem dado, que estão acessíveis a nós. Basta nós nos colocarmos na posição que Deus quer que estejamos. Amém? Eu desejo que as bênçãos de Deus te acompanhem nesse dia e nessa semana. E até a próxima lição. Deus abençoe.